Aleluia. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês já ouviram falar de Paraupebas no Pará? Paraupebas, já ouviram falar? Paraupebas, no Pará. Então a Cláudia, que assiste nossos cultos lá de Paraupebas, tá vendo como é importante ter a câmera ali e essas coisas sendo transmitidas? Cláudia de Paraupebas, lá no Pará, chamou eu no WhatsApp e disse: pastor, quero participar do projeto que você falou aí no culto, como o pastor Ricardo falou. E nós já tínhamos de Maracaju. Já ouviu falar de Maracaju? Maracaju, lá em Mato Grosso do Sul. Nós temos o Tiago Santos também, que fez a mesma coisa. Pastor, quero participar. E mais pessoas vão entrar aí, né, para participar do nosso projeto, porque eles confiam, acreditam no que está sendo pregado aqui. Eles acreditam na mensagem, eles acreditam na unção, né? E você também acredita. Nós temos já mais de 60 pessoas participando do nosso projeto aqui na igreja. Estamos em 61 pessoas. É 61 mesmo, né, gente? 61 pessoas participando do nosso projeto. Aleluia! Nós estamos crescendo aqui dentro, não é? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Domingo, após eu pregar e acabar o culto, fui chamado, convidado pelo pastor Júnior. Queria falar comigo. O que você quer? Aí ele falou: eu quero me demitir aí do diaconato. Eu falei: por quê, rapaz? Não, porque você falou que... Ele falou assim: hoje a gente já sai da igreja aqui, acaba 8 horas, sai 11. Nós, o diaconato, aí às vezes meia-noite para fechar. Você falou que a igreja crescendo vai ter um monte de café assim, para as pessoas terem comunhão. Que hora que nós vamos sair daqui? Falou isso para mim. Que hora que nós vamos sair daqui da igreja, do diaconato, para fechar a igreja, né? Mas aí nós vamos ter os contratados também, né? As pessoas que vão trabalhar como o pastor Ricardo, trabalhar na igreja, né? Então aí vai poder fazer hora extra, não é? E poder ficar mais tempo. Então tudo tudo é grande, tem que ser grande, tem que pensar grande. E nós estamos pensando grande, amém? E se você consegue pensar grande comigo, chegaremos mais rápido, não é? Se você consegue pensar grande comigo, chegaremos mais rápido. Olha, queridos, Deus já destravou esse negócio já. Deus já destravou. E quando se fala em crescer, não é a igreja, as paredes, é você. Porque é quando você cresce que a igreja cresce. É quando você é abençoado que a igreja é abençoada. Porque você é a igreja. Amém? Você é a igreja. Vamos pensar aqui, hipoteticamente, uma igreja cheia somente pessoas necessitadas, capengando. É uma igreja abençoada e próspera? Somente pessoas capengando? Vocês entenderam o que eu falei? Não. Quando que é uma igreja abençoada e próspera? Quando as pessoas são prósperas. Quando as pessoas são abençoadas e andam de cabeça levantada e sai para vencer, sai para conquistar. Isso é uma igreja próspera, abençoada. E nós somos isso. Amém? Nós somos isso, sim ou não? Nós somos prósperos, abençoados, grandes. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu te falar, queridos. Nunca Jesus prometeu para nós uma vida fácil, amém? Ele foi verdadeiro com a gente. E ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E dá uma impressão que ele está falando, né? Que ele está dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas aguenta firme aí. Dá uma impressão que é isso que ele está dizendo, né? Aguenta firme aí, porque afinal de contas... Não. Quando ele faz a afirmação no final, assim, ele diz: eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: eu estou em você e você vai vencer também. Não é um negócio de aguenta aí, né? Fazer o quê? É no mundo? Não. O mundo jaz no maligno, como nós sabemos, não é? O mundo jaz no maligno, não é? O Satanás, o diabo, é o Deus desse século, dessa era, né? Nós sabemos disso também. Mas nós, os cristãos, apesar de todos os dias o diabo tentar alguma coisa contra a gente, todos os dias ele tentar algo para parar a gente, apesar disso, nós temos o nosso socorro. E ele colocou anjos para nos guardar. Então nós temos anjos, amém? Diga: eu tenho um anjo que anda comigo todos os dias. E ele anda mesmo, queridos.
Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, nós passamos por dificuldades, sim. Nós passamos por tribulações, aflições. A Bíblia diz, no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Muitas são as aflições do justo. E quando a Bíblia fala do justo, eu queria que você soubesse que está falando de você. Agora, a qualidade de ser justo não é sobre o que você fez para merecer. É sobre quem você recebeu em você. Porque o que nos torna... Eu tenho falado isso e é importante falar, a igreja precisa saber. Você é justo. Você é justo. Você é justo. Diga, eu sou justo. Diga, eu sou justo. Agora a parte importante é você dizer, não pelos meus méritos. Todo mundo dizendo, não pelos meus méritos. Mas por aquilo que Cristo fez por mim. Você entendeu? Então assim, você pode se orgulhar disso, sim. Você pode se orgulhar, porque alguém fez por você. Olha, eu estou vestido com um sapato bonito, sim ou não? Ele tem 2 faixinhas ali, certo? É meu esse sapato. Mas eu não comprei ele, eu não paguei por ele. Alguém me deu. Agora, eu posso me orgulhar de ter esse sapato, sim ou não? Mas eu não comprei o sapato. Pegaram? Alguém pegou aí? Eu não comprei o sapato, mas eu estou calçando ele e posso me orgulhar dele. E quando alguém diz para mim, bonito sapato, obrigado, é meu. Obrigado. Bonito sapato, obrigado, é meu. Agora eu tinha que falar, mas infelizmente não foi eu que comprei, né? Eu podia falar assim? Não, por quê? Porque alguém me deu e quando alguém me deu, é meu. Agora, veja, você tem a justiça ou o dom da justiça, mas você não pagou por isso. Não custou nada para você, mas se ele quis dar de graça, você recebeu, está tudo certo. Está tudo em casa, então diga, eu sou justo. Então, muitas são as aflições do justo. Porque não tem como negar que nós passamos por aflições, sim ou não, irmãos? Eu não vim aqui trazer más notícias, não. Eu vim trazer boas, ok? Mas eu não posso fugir da realidade. E a realidade é que nós passamos por tribulações. Nós passamos por situações difíceis, nós passamos por angústia. Mas se a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas, então nos livra, amém? Bom, eu estava começando a pregar, mas eu preciso fazer a confissão. Domingo eu não fiz, e eu acho que eu estou devendo uma delas. Então vamos colocar a confissão aqui para nós, né? Porque nós queremos crescer fortemente aqui nessa igreja. Amém? Eu quero que você diga com força. Está conseguindo ver aí ou precisa apagar a luz? O Márcio está lá, ele pode apagar para nós, tá? Então diga, te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Hoje foi a melhor vez que nós fizemos isso juntos. Foi a melhor vez. Não, deixa apagado que nós vamos pela segunda vez. Nós estamos devendo a de domingo. Estamos devendo a de domingo. Eu quero combinar algo com vocês. Se algum pregador dos nossos, seja eu ou seja outro, vier aqui e não fizer a confissão, você cobra, ok? Pastor, a confissão. Não vamos passar sem, tá bom? Pode ser? Pastor, oi, a confissão. Tá bom? O pessoal da mídia, eles fizeram isso, de fato, eles sempre fazem. Quando o Ricardo estava aqui, esqueceu, mas eles lembraram lá, eles colocaram no quadro. Então, sempre vocês põem no quadro logo quando o pregador sobe para fazer a pregação, tá bom? Porque nós não podemos passar a confissão. Põe lá de volta, que nós ensaiamos bem hoje, e nós vamos fazer de novo. Vai, 1, 2, vão. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Glória a Deus. Muito bom, muito bom.
Diga: verbo da vida Pirituba, cresça e se multiplique. Aleluia. Eu contei para vocês domingo que nós, na nossa casa, sempre fazíamos, né, aquela confissão: o Senhor nos aumentará cada vez mais, né? Está no Salmo 116, 115, versículo 16, eu acho. 115, 16. Mas eu queria que você dissesse comigo agora. Diga: o Senhor está me aumentando cada vez mais. A mim e a minha família. Queria combinar com você de fazer isso 10 vezes por dia. 10 vezes por dia é muito rápido. Você gasta... certa vez eu calculei o tempo que dava para fazer essa confissão. Em 5 segundos você faz uma vez. Ok? Em 5 segundos. Em 50 segundos você faz 10 vezes. Se você se atrasar um pouco, em 1 minuto pelo menos você vai fazer 10 vezes. Então gasta pelo menos 1 minuto e faça essa confissão diariamente. Pode ser? Depois dos 40, 50 dias você vai ver as coisas que vão acontecer na sua vida, tá bom? Aleluia. Estão animados? Vamos continuar falando aqui das aflições. Eu queria falar com você um pouco sobre as aflições. Ok? Mas eu quero já dizer para você que apesar delas vir, sempre vem, mas nós vamos vencer, estamos vencendo cada uma delas. Ok? Agora, existe 3 tipos de aflições que vêm contra nós. 3 tipos. Ok? Uma vem por causa de desobediência, um tipo vem por causa de desobediência a Deus. Ok? Quando nós desobedecemos a Deus. Ok? Outra vem porque estamos obedecendo a Deus. Ok? Então, vem porque não obedecemos, vem porque obedecemos, e vem porque estamos associados com aqueles desobedientes também. Não necessariamente associados, mas às vezes, por algum motivo, estamos juntos. Não é? Então, veja que a aflição vai vir de qualquer jeito, obedecendo a Deus ou não obedecendo. Certo? A aflição vem obedecendo a Deus e não obedecendo. Eu quero começar com a história. Eu não vou ler, provavelmente você conhece. Se você não conhece, a história eu vou contar. Né? Até o Emerson, pastor Emerson, ele falou pro João outro dia da história de Jonas, mas queria falar de Jonatas, era isso? Mas hoje eu vou contar de Jonas mesmo, tá bom? Vou contar a história de Jonas, tá bom? No livro de Jonas, conta a história dele. E eu vou contar assim por cima como que é. Se eu errar em alguma coisa, você me lembra aí. Não, pastor, faltou essa parte, tá bom? Mas eu cresci ouvindo a história de Jonas. E o que acontece? Havia uma cidade desobediente. Eles eram desobedientes a Deus, né? E havia esse profeta chamado Jonas, não é? E Deus falou com o profeta para ir até essa cidade chamada Nínive. E Deus queria que ele fosse até a cidade, Nínive, para que ele pudesse pregar arrependimento às pessoas. Então ele deveria ir lá naquela cidade e pregar arrependimento. O povo se arrependeriam e se voltariam para Deus, certo? Então veio a palavra do Senhor a Jonas. Vamos abrir, Jonas capítulo 1, versículo 1, por favor. Jonas 1, 1. Jonas, o livro de Jonas. Então está escrito: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele estava tentando fugir do Senhor e do mandato do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Próximo. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono?
Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Para aí eu continuo contando. Então Jonas estava fugindo de Deus. E ele estava fugindo por uma razão. Ele conhecia a cidade de Nínive. Ele estava também bravo, irritado com aquela cidade. E ele sabia de uma coisa: se eu for pregar naquela cidade, aquele povo vai se arrepender. Olha a cabeça dele. Se eu for pregar lá, eles vão se arrepender. E Deus, que é muito bondoso, vai ter misericórdia deles. Então, para que eu não vá pregar, eles se arrependam e Deus tenha misericórdia deles, eu não vou até lá, que eles morram. Essa era a cabeça de Jonas. Entende? Que eles não se arrependam e que eles morram. Porém, o Senhor, que é misericordioso, ele queria que o profeta fosse até a cidade de Nínive para pregar o evangelho. Ele está tentando correr para Tarsis, não é? Mas acontece algo. Jonas, quando é lançado ao mar, um grande peixe o engole. Ele é engolido por um grande peixe. Não é? E lá, veja só, no capítulo 2, põe no capítulo 2, versículo 1. Lá ele está 3 dias dentro do grande peixe. 3 dias correndo do Senhor, na verdade. Por 3 dias ele correndo do Senhor. Olha o que acontece no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Jonas, versículo 1. Então Jonas, lembre-se, 3 dias, ok? Dentro do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Os irmãos, esse cara estava determinado a não obedecer ao Senhor. Mas as coisas, a situação começou a apertar demais para ele. Então, ele aguentou todos esses dias, esses 3 dias dentro do peixe. Ele aguentou tudo isso e ele vem orar no 3º dia. Somente no 3º dia. Até que ele ora ao Senhor e o Senhor faz com que o peixe lance Jonas para fora na praia. Então, essa tempestade na vida de Jonas veio por uma razão. E a razão é desobedecer a Deus. Ele estava desobedecendo a Deus e vem essa tempestade. E eu estava dizendo para vocês que existe tempestades que vêm nas nossas vidas. Algumas delas são provocadas pela gente, pela desobediência, não é? E eu falei que uma segunda tempestade ela vem também por causa simplesmente porque quando você recebe a palavra de Deus, eu quero ver com você em Marcos capítulo 4, versículo 15. Marcos 4, 15. Diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Deixa eu dizer algo para vocês. No caso desses que estão à beira do caminho, quando a palavra é semeada, Satanás ele consegue tirar. Outro dia eu citei isso para vocês já. Satanás, nesse caso, ele consegue tirar a palavra semeada neles, não é? Mas eu queria dizer para você que quando está contando essa parábola aí,
Jesus, ele separa, divide em 3 grupos de pessoas que recebem a palavra. 3 grupos, não é? E nessa daqui ele mostra que vem Satanás e ele é bem sucedido em roubar a palavra. Mas eu queria dizer para você que quando a palavra é semeada, todas as vezes que ela é semeada, o diabo vem para tentar roubar. Só que não é sempre que ele tem sucesso nisso. Por quê? Nós temos que ser sábios, e nós somos, e pensar algumas coisas. Por que o diabo está interessado na palavra? Por que o diabo está interessado na palavra? Se a palavra não tivesse o poder de transformação, de crescimento, de mudança, se a palavra não fosse poderosa, o diabo não se importava. Mas o diabo sabe que quando você ouve a palavra, ela é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua circunstância, mudar a sua situação. Então, o diabo, ele sabe disso. Nós precisamos também saber o poder que a palavra tem. Amém? Nós precisamos saber e entender que a palavra pregada, ela é poderosa. É tanto que Jonas, ele não queria ir, porque ele sabia que se ele pregasse, o povo ouviria e se arrependeriam. A palavra é poderosa e eu gosto sempre de chamar a atenção e valorizar o que a palavra pode fazer. Porque, irmãos, quando nós vimos para o culto, nós precisamos entender, esse é um momento que precisa de toda a nossa atenção. Esse é um momento, e é um momento também que é onde o diabo vai tentar de tudo para te roubar. Entende? Às vezes você vai sair daqui e o diabo ele vai preparar situações e circunstâncias lá fora para roubar a semente. Só que às vezes, antes de você chegar lá, ele já roubou. Por quê? Porque nós temos uma alma, certo, gente? Nós temos uma alma. E na alma, por exemplo, eu estou aqui contando as coisas para você, e o fato de eu colocar histórias na pregação é justamente para segurar a sua alma prestando atenção no que eu estou falando, porque é importante eu prender a sua alma. Quando eu prendo a sua alma, eu pego a sua atenção. Se eu pego a sua atenção, eu consigo colocar os princípios espirituais para você captar. Por isso que não dá simplesmente para o pregador pregar, ele precisa se preparar de uma determinada forma com que chame a atenção do público, para que o público possa receber. Porque não vale a pena pregar por pregar. Nós temos que pregar de tal forma que as pessoas possam receber a mensagem, entender a mensagem. Agora eu estava dizendo que nós temos uma alma. E a alma, ela argumenta, certo? E ela entende também os argumentos. Então eu estou hoje aqui argumentando com vocês. Enquanto eu estou argumentando, você está ouvindo e prestando atenção, calculando, fazendo a soma, olhando e isso faz sentido. É aí onde a sua alma começa a receber a mensagem. Ok? Vocês estão entendendo até aqui? Então, quando você presta atenção, você vai captando a mensagem, vai recebendo da mensagem. Agora, presta atenção numa coisa. Daqui a pouco o irmão do lado, a irmã do lado, começa a conversar com você. Corta o fluxo do argumento. Você acaba não percebendo que há um fluxo, e quando corta, você já não sabe onde está o argumento. Aí você já se perdeu e você já fica meio sem, tipo, cara, eu já não estou nem mais gostando da mensagem. Por quê? Porque você já perdeu o fluir da mensagem. Nós temos que entender que isso aqui é uma coisa espiritual, que Deus está falando com você algo que pode ser que não seja para agora. Mas Deus, ele conhece o futuro melhor do que você conhece o passado. Então, ele sabe aonde você vai passar, o que vai dar, o que vai acontecer na sua vida. Às vezes as pessoas olham e falam, eu queria ouvir sobre outra coisa. Eu estava precisando hoje, pastor, era do assunto tal. E Deus, ele sabe mais do que você, e ele está tentando fazer com que você tenha a resposta de amanhã, hoje. E aí você vai ouvindo e pensa, isso não sei para que ele está pregando isso. Ele está pregando aí, mas Deus sabe para quê. Deus sabe por que o culto de hoje. Deus sabe por que as palavras de hoje. Porque eu preparei coisas aqui que nem são ainda as coisas que eu estou falando. Ou de fato que as coisas que eu estou falando não são as que estão ali. Por quê? Porque quando a gente prega, a gente tem que deixar o Espírito. Era isso que eu estava falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, olha, eu estou aqui, eu quero ser um instrumento para o Senhor usar, para abençoar e tocar a vida das pessoas. Um instrumento. Então ele fala, é isso mesmo? É sim, senhor. Então tá bom, deixa comigo. Então eu sou aqui um canal, um instrumento. Pensa num cano. A água passa dentro do cano. O cano é o condutor.
Mas a água que está lá vai chegar onde tem que chegar por causa do condutor. Eu sou hoje o condutor. E a água que flui de dentro de mim vem de lá do céu, do Espírito Santo. Então ela vai com certeza atingir a sua vida. A segunda coisa, situação que acontece com a gente, você se lembra que Jesus e os discípulos estavam no barco? Nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 4, a partir do 35. Eu quero contar essa história bem rapidinho para você. Eles no barco. Essa situação, eles estavam com Jesus, esses discípulos estavam andando com Jesus. E Jesus, você sabe, apesar de ser homem naquele momento, ele era Deus também. Então eles estavam andando com Deus. E dormindo no barco, Jesus, acontece a tempestade. Então tem tempestade que acontece em nossas vidas, mesmo quando estamos dentro da vontade de Deus. Olha só. Marcos 4, 35 está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Você tem que lembrar que Jesus é Deus, a palavra de Deus falando. E se a palavra de Deus fala algo, nós temos que acreditar nela, vai acontecer do jeito que ele disse. E se ele disse, passemos para outra margem, não pode ser diferente. Jesus falou, passemos para outra margem. Próximo. Diz, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Próximo, vamos ler o próximo. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Do que ele está falando? Ele já tinha dito, passemos para o outro lado. Então nós vamos chegar lá. Agora veja, da primeira história, né, que as pessoas podem entrar numa situação de tempestade por culpa delas mesmas, qual a saída? Na primeira história de Jonas, qual a saída? Voltar-se, se arrepender e pedir perdão a Deus. Na primeira, se você errou o alvo, ouça, irmãos, Deus é o nosso Pai e é o nosso Deus e Ele nos ama, amém? Você concorda comigo que o pai sempre quer o melhor para o filho? Os pais naturais, eles querem o melhor para os filhos. Então, Jesus certa vez falou assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Quanto mais, ou muito mais, o vosso pai. Quem tem filho, os que têm filho, conseguem entender bem isso. Consegue entender que você quer o melhor para o seu filho. E se Deus sabe fazer e quer fazer melhor, pensa no que Ele quer fazer. Agora, por que eu estou dizendo isso? Irmãos, se você entrou numa tempestade por sua culpa, por desobediência, volte-se, arrependa-se. Agora, uma vez que você voltou e se arrependeu, nós precisamos entender, está perdoado. Porque às vezes nós entramos numa situação, reconhecemos o erro, pedimos perdão, continuamos na situação e ficamos pensando, eu sou o culpado de estar nessa situação. Ouça, isso que eu estou falando é muito importante. Vamos pensar em algo, por exemplo, você às vezes perde um emprego por culpa sua. Pode acontecer isso, sim ou não? Você pode perder um emprego por culpa sua. Então, você está lá, perde o emprego, é mandado embora e você se arrepende, certo? Você é uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, sim ou não? Aí você volta para Deus e fala o quê? Me perdoa, Senhor. Certo? Só que, às vezes acontece do indivíduo ficar muito tempo desempregado e não acha um novo emprego. Sabe por quê? Porque, apesar de ter pedido perdão, se arrependido, ele pediu perdão para Deus, ele fica com aquele sentimento de culpa. E aquele sentimento de culpa, achando que agora ele tem que continuar naquela escravidão. Eu estou falando do que eu já passei e você sabe disso. Você que me escuta há muito tempo, sabe que eu já te contei que eu ficava com aquele sentimento de culpa. Deus é bom, diga. Você sabia que nem todo mundo pensa que Deus é bom? Eu estou falando de crentes agora. Nem todos os crentes
cristãos pensam que Deus é bom. É por isso que nós aqui nessa igreja falamos o tempo todo Deus é bom. E é bom você se acostumar a falar que Deus é bom, até que você creia que Deus é bom. Ok? Então, se você, ouça irmãos, eu sei que isso está penetrando dentro do seu coração. Se você cometeu um erro, se arrependeu e pediu perdão, hora de se levantar. Por quê? Às vezes pensamos, será que Deus me perdoou? A questão não é Deus, a questão é a sua mentalidade. É a sua mentalidade. Ele já perdoou e está disposto a mudar o quadro da sua vida. Agora, quando você entende isso, eu voltei na primeira história porque eu não podia deixar passar essa parte. Quando você entende isso, as coisas mudam, irmão. E deixa eu dizer algo para você. O que faz a diferença numa pessoa que tem sucesso e a outra que não tem, é o entendimento dessas que tem, é o entendimento que elas têm da palavra. Quando você entende a palavra, é tudo, irmão. É por isso que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, o diabo ele vem com o que ele quiser, não pode. Porque você diz: já fui perdoado, mas você não lembra o que você fez a noite passada, não importa, Deus me perdoou, se Ele me perdoou, e quando Ele perdoa, Ele esquece, e eu esqueço também. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Vamos provar isso? Em Isaías 43, 25, vamos ver o que está escrito lá, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Vamos de novo? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados o quê? Dos teus pecados o quê? Ele disse que é ele mesmo que apaga as tuas transgressões por amor dele. Por causa do amor dele. Não é por causa de você, é o amor que ele tem por você. Quis dizer o seguinte: não é por causa da sua justiça. Isso faz diferença, irmãos. Então, na segunda história, eles estão no barco agora e eles não estão fora da vontade de Deus. Eles estão dentro, no meio da vontade de Deus. Mas a tempestade se levanta. Por quê? Porque o diabo vai tentar de tudo para abortar o plano de Deus na sua vida. Então, quando você passa por uma tempestade, não fique pensando, o que será que eu fiz? Às vezes você não fez nada. Às vezes você não fez nada. De fato que às vezes você fez muito para o inferno e eles não estão contentes. Eles não estão felizes, não. Agora, irmãos, uma coisa é quando você erra, você se arrepende, pede perdão, as tempestades têm que ir embora. Se ela não for, você manda ela. Na segunda história, quando a tempestade vem diante de você, Jesus se levanta no meio e diz: mar, vento, emudece, mar, acalma-te agora. E olha para eles e diz: vocês não têm fé? Então está aí na sua boca a autoridade para paralisar ventos e tempestades que vêm contra a sua vida. Eles virão, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo, irmãos. Podemos paralisar as tempestades, amém? E nós temos que paralisar as tempestades. Deixa eu te contar uma outra história. Começa em Atos 26, 27, e eu vou contar essa história do apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Agora, Paulo estava preso por pregar o evangelho. Diga, pregar o evangelho. Pregar o evangelho é certo ou não? É fazer a vontade de Deus? Um estava fugindo de Deus para não pregar o evangelho. O outro estava pregando o evangelho e foi preso por conta disso. Aí, ele está preso lá em Israel, só que ele apela para Roma, ele apela para César. O que significa? Significa que ele tem que agora ser apresentado em Roma e ser julgado por Roma. Porque ele era um cidadão, apesar de israelita, também um cidadão romano. Então ele apela para César e ele diz assim: olha, vocês estão querendo me julgar, eu apelo para César, vocês têm que me levar até lá para que eu seja julgado por ele.
Então, eles mandam Paulo até Roma. Agora, naquela época, você sabe, eram embarcações, navios, muitos dias e tudo. Agora, quando ele está para navegar, ou quando eles estão, e ele é prisioneiro, Paulo é prisioneiro, quando ele está para navegar, juntamente com a tripulação e todos aqueles guardas que prendiam ele diz: senhores, eu vejo que a navegação vai ser muito perigosa e também de muito dano. E eles consultam as outras pessoas, todo mundo concorda que Paulo está errado. Não, vamos embora, vai dar tudo certo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Em outras palavras, prisioneiro querendo falar alguma coisa, vamos embora. Então eles seguiram navegação e mar adentro, e agora começa a vir aquela grande tempestade. Aquela tempestade que chega ao ponto deles desesperar da própria vida. Eles estão desesperados no mar. E Paulo está lá. Agora veja, irmãos, esse Paulo estava preso por pregar o evangelho. Agora, ele sendo conduzido até Roma, começa uma tempestade que todos eles temem pela própria vida. Paulo, um homem de Deus que a gente conhece como homem de Deus, um que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um homem que deu a vida pelo evangelho, está lá no meio do mar, depois de estar preso. Na verdade, ele estava preso, sendo carregado até Roma, no meio do mar, uma grande tempestade. Um anjo de Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, não temas, porque vai dar tudo certo e você vai ser guardado, porque você tem que chegar até Roma. Agora, antes disso, tempos antes, Deus havia falado no capítulo 23 para Paulo que ele deveria comparecer até Roma. Ele deveria chegar até Roma. Então, Paulo está no meio de uma tempestade, só que ele tinha na palavra de Deus já dizendo diretamente para ele: Paulo, você tem que chegar a Roma. Então ele chega no capítulo 27, ele está na embarcação, naquela grande tempestade. Lembra que eu falei que às vezes você entra em tempestades que não é culpa sua, mas aqueles que estão com você? Ele era um prisioneiro, não tinha muito o que fazer. Então ele estava com eles, e por causa da desobediência deles, ele estava junto na navegação, passando por aquela tempestade. Não era culpa dele, era culpa deles que não ouviram e não obedeceram o que ele já tinha falado antes. Então eles estão passando por aquela grande tempestade. Então eles começam a se desesperar, começam a jogar bagagens no mar, eles começam a tentar se desfazer de tudo, e o anjo de Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, não temas, você vai chegar até César lá em Roma, então não temas. Então Paulo chega diante do capitão e diz: olha, capitão, vocês deveriam todos ter me ouvido desde o início. Então aquele que estava preso, agora ele começa a entrar no comando do navio. Ele diz: vocês deveriam ter me ouvido desde o início, porque teria poupado o navio, a carga e tudo. Mas eu vim dizer que o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo a noite passada, e ele me disse que todos vocês agora estão na minha mão. Então Paulo está ali com eles. Obrigado. Então Paulo está ali com eles e diz: agora todos foram entregues na minha mão, e nós vamos comparecer em vida até Roma. Agora, eles dão numa ilha. Queridos, muitas coisas acontecem, eu estou tentando resumir. Muitas coisas acontecem, eles dão numa ilha, a ilha de Malta. E eles estando na ilha, né? Todos, eles perderam o barco, eles perderam o navio, eles perderam a comida, eles perderam tudo, mas todos chegaram em vida nessa ilha. E quando eles estão nessa ilha agora, ali pegando madeira para fazer a fogueira, acontece que uma serpente, onde Paulo foi pegar aquela madeira, a serpente grudou a mão dele, mordeu. Aquela serpente venenosa, eles ficaram olhando para ele. Olha só isso. Esse homem passa por essa situação no mar, situação desastrosa no mar, situação difícil, e agora ele parece que está sendo poupado da vida dele. Ele chega aqui, mais uma vez ele recebe uma picada dessa serpente venenosa, ele tem que morrer. Não tem jeito, ele tem que morrer. Então eles ficam olhando para ver se Paulo cai duro, morto lá, e Paulo simplesmente chacoalha aquela cobra no meio do fogo, e aquela cobra morre no fogo, e Paulo continua vivo, porque ele tem que comparecer até César lá em Roma. Agora, o que eu estou querendo dizer com essa história? Por que eu estou usando ela? Porque eu quero dizer para você que nem tudo vai ser mares e rosas
Mas pode acreditar numa coisa, você vai sair vitorioso se você puder acreditar que Deus é com você. Não importa qual situação você esteja passando, não importa qual situação esteja acontecendo na sua vida. Eu quero que você permaneça crendo. Porque Deus vai conduzir você em triunfo. Você precisa saber que o maior interessado em conduzir você em triunfo é Deus. Ele vai levar você em meio de qualquer tempestade, não importa qual seja. Ele vai levar você até o plano, o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa se agarrar a Ele como alguém que acredita. Pai, eu sei, a situação aqui está apertada, mas o Senhor está comigo e o Senhor vai me levar para o objetivo, para o plano que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos entender e saber, irmãos, se Deus está no nosso lado, nós somos a maioria. E Deus não vai abandonar você, você não pode abandoná-lo. Você tem que dizer, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, eu quero que o Senhor saiba que eu estou contigo e eu vou estar passando contigo. Eu me lembro, queridos, quando eu era mais jovem, sabe, queridos, eu já passei por muitas situações na minha vida, muitas situações, e naquela época era difícil algumas coisas. E eu me lembro que quando vinha aquela pressão total, sabe? Pressão total na minha mente, pressão total na minha cabeça, e aí aquelas coisas me oprimindo, eu me lembro de fazer sempre uma oração, e eu fazia questão de fazê-la. Eu dizia, Pai, eu quero que o Senhor saiba que apesar de tudo isso que está acontecendo comigo, toda essa situação que está acontecendo comigo. Naquela época, sabe, irmão, deixa eu contar isso para você. Eu tinha aprendido essa palavra. E eu estava tentando caminhar nela. Eu estava tentando caminhar na palavra da fé. Só que parecia que nada estava acontecendo, que nada ia acontecer. Porque era anos acreditando numa mensagem, acreditando numa palavra, e parecia que eu não saía do lugar. Eu sei que algumas pessoas são mais rápidas do que outras. No meu caso eu fui lento, mas aquela situação me apertando, aquela angústia me apertando, eu dizia para Deus, eu queria que o Senhor saiba que aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, eu não te largo, eu estou contigo, morrendo ou vivendo. Não era uma situação de saber se Deus estava ou não comigo, era eu dizer para Ele, eu estou contigo. Porque quando você está com Deus, irmão, irmã, quando você está com Deus, saiba, eu quero que você saiba que se você colocar no seu coração e na sua vida que você não vai abandonar Deus, não vai largar Ele por nada, saiba de uma coisa, vai chegar uma hora que você vai subir no topo. Hoje eu estou vivendo numa fase da minha vida muito boa. Uma fase na minha vida, tanto em casa quanto aqui na igreja, no ministério profissional, porque eu sou pastor, né, de tempo integral. Então eu estou vivendo uma fase muito boa na minha vida, mas nem sempre foi assim. Eu contei para vocês que eu tinha que ir para a igreja, eu contei domingo que eu tinha que ir para a igreja lá em Pinheiros, e muitas vezes nós pegávamos 2 ônibus para ir até lá, e com as crianças no colo. Nós já contamos muitas vezes aqui que teve vezes, aquele ônibus lotado, a Viviane com o Gustavo no colo, eu com a Sara no colo, indo para a igreja, sabe? Às vezes dava vontade sim de desistir, sabe? Deixa esse negócio de palavra da fé para lá. Às vezes dava vontade. Eu me lembro de uma vez que, olha, parecia um grande presente, e era até um certo ponto, sabe? O pastor nos convidou, passa a madrugada, passa a noite com a gente aqui, a noite de Natal. Então a gente, que legal, vamos passar a noite de Natal, a gente vai custear vocês vão passar aqui a noite de Natal. E nós passamos aquela noite de Natal ali, sabe? E só que quando chegou 2, 3 horas da manhã, a gente não tem carro. E os ônibus, você sabe, eles param essa hora. Quando é madrugada, eles param. Então alguém consultou a minha esposa e perguntou onde é bom deixar vocês. Ela entende bem da geografia. Ela disse assim, só deixa a gente nas clínicas. A gente estava em Pinheiros. Só que nós dois éramos vergonhosos, tímidos demais, não é? A Viviane e eu somos 2 tímidos. Então assim, já consultou ela, eu não vou lá dizer, não, minha esposa está errada. Ela disse para lá, eu quero ir para lá. Então nós estávamos em Pinheiros, pensa só. Vamos fazer um desenho para vocês entenderem mais ou menos aqui. Nós moramos aqui. Nós moramos aqui. Estamos aqui. Aí minha esposa simplesmente disse, deixa a gente aqui. Fácil. Deixa a gente aqui.
E aí eles deixaram, porque de fato ela está tentando explicar que um carro ia passar nas clínicas. E de fato a minha esposa, ela não gosta de incomodar ninguém. Se o carro vai passar por ali, só deixa a gente ali, está tudo certo. Então eles deixaram a gente lá nas clínicas, na frente do cemitério. E nós estávamos lá naquele ponto de ônibus e desce um homem de cima do muro do cemitério. Foi isso que aconteceu? Alma penada. Então nós estamos lá nas clínicas, eu me lembrei, eu não sei porquê, eu tinha algum trocado. Eu tinha algum trocado na conta e aí eu falei peguei um táxi, nós pegamos um táxi, mas o táxi não dava para levar até Pirituba. Eu tinha cerca de R$10, então leva a gente até onde der. E aonde deu foi na Heitor Penteado. Das clínicas até Heitor Penteado. Nós estamos na madrugada, vocês têm que lembrar que nós estamos na madrugada. Vamos lá, vamos pensar que era 2, 3 horas da manhã. E aquele frio da madrugada de dezembro. E nós ficamos lá debaixo daquele ponto de ônibus, agora coberto, graças a Deus ele era coberto. Aquele frio, e a gente sentado naquelas cadeiras, eu não conseguia falar nada para ela. Ela não conseguia falar nada para mim. Eu acho que o pensamento dela estava igual ao meu, a 1000. Muitas coisas passavam na nossa cabeça. Mas uma das coisas que passava na minha cabeça é, um dia eu vou contar isso. Um dia eu vou contar isso. Mas quando eu for contar isso, nós vamos estar no topo. Sabe, então eu estava contando para você, nós estávamos naquele tempo acreditando na palavra, acreditando que aquilo ia mudar a nossa vida. É o tipo de palavra que você tem ouvido nessa igreja. Então nós fomos até lá porque nós queríamos uma coisa, vamos pegar o que eles estão pregando, vamos colocar em nós e vamos levar para o nosso povo. E o nosso povo vai ouvir essa mensagem. E quando o nosso povo ouvir essa mensagem... Irmão, eu quero dizer para você, irmã, eu quero dizer para você, se você não desistir, nós vamos ver você no topo. Você não pode desistir, aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol. Momentos difíceis vão chegar, pode acreditar que vão chegar, Jesus falou. Mas quando os momentos difíceis chegar, você não pode simplesmente jogar fora e dizer, esse negócio não presta, não serve. Não, você precisa permanecer firme, porque foi na perseverança que Paulo acreditou que, apesar da cobra me morder, apesar do mar, apesar deles me prender por pregar o evangelho, apesar de tudo isso estar acontecendo, eu vou chegar no meu destino. Eu vou chegar no meu destino e ninguém vai me parar. E sabe, irmãos, nós estamos aqui com essa proposta de pregar uma mensagem para você que realmente vai tirar você dos seus problemas de tal forma que quando vier o próximo você vai dizer, você vai cair como caiu os outros. Vai cair. Sabe, nós acreditamos na mensagem que nós pregamos e nós acreditamos a tal ponto de pensar, se Deus está comigo, venha o que vier. E nós passamos aquele dia, aquela madrugada naquele ponto de ônibus até passar o primeiro ônibus. Até o primeiro ônibus passar ali. Quando aquele primeiro ônibus passou com o endereço da Lapa, nós pegamos ele. E nós chegamos até a Lapa. E quando estávamos na Lapa já era de manhã e nós pegamos o ônibus até Pirituba. E chegamos até Pirituba, sabe? Era naquela época que a gente passava algumas dificuldades, mas resolvemos acreditar. Os nossos filhos estavam crescendo no nosso colo, no nosso braço. E nós acreditávamos que eles vão crescer numa boa igreja. E eles vão aprender uma ótima palavra. E eles não vão passar por isso que nós estamos passando. E sabe de uma coisa? Eles nunca vão passar por isso. Nós conquistamos para os nossos filhos, queridos. Você conquista para os seus filhos. Mas eu quero que você permaneça perseverando na mensagem, permaneça perseverando no que você está ouvindo, porque é o que você está ouvindo que vai trazer para você o que você está crendo. Quando você continua na palavra, a palavra te promove. Você precisa pegar isso. Em Tiago 1:2 está escrito, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por que ele falou isso? Tende por motivo de toda alegria. Você sabe que não é muito alegre, muito legal passar por tribulações.
Mas é que no meio da tribulação você cresce um pouco mais e você passa para o outro nível. Você passa para a nova fase. Então não deixa as circunstâncias te assombrar, te assustar. As circunstâncias adversas, no caso, elas virão contra nós de todo jeito. De todo jeito. Elas vêm. Por um motivo, por outro, as circunstâncias vêm. Mas eu quero que você saiba, Deus não saiu do seu barco. Ele não saiu, irmãos, ele não vai sair. A proposta dele é continuar com você até o fim, até a consumação dos séculos. Então eu quero que você se agarre a esta palavra, sabendo que quando as circunstâncias vêm, quando a situação difícil vem, nem sempre é uma prova de que você errou o alvo. E se você errou o alvo, você pode retornar. A vida se torna cheia de aventuras e de histórias que a gente pode contar depois. De momentos onde nós passamos dificuldades, situações difíceis, mas nós nunca abandonamos o nosso Deus a quem nós cremos. Então é legal poder dizer, sabe, num momento difícil eu estava agarrado com Deus. É legal poder dizer isso com alegria no meu coração, de que a minha família e eu, no momento difícil da nossa vida, a gente se agarrou nos pés dele e falou, nós não vamos te largar. Eu tinha certeza que Deus não ia me largar. E eu queria que ele soubesse que eu também não ia largá-lo. E que acontecesse o que fosse, nós iríamos permanecer até o fim. E sabe, queridos, as coisas foram acontecendo. Nós passamos 6, 7 anos naquela igreja, indo de ônibus, algumas vezes com o carro do meu irmão. Nós passamos por esses momentos. Mas eles nos trouxeram, esses momentos nos trouxeram até aqui. Onde a gente tem experiência para contar, onde a gente pode dizer para você, acredite que funciona. O que nós estamos pregando para você aconteceu com a gente. E o que Deus faz para um, Ele faz para o outro também. Por quê? Porque Deus não tem prediletos. Deus não tem filhos mais queridos. O que Ele faz para um, Ele faz para o outro. Então, o que Ele fez e está fazendo pela minha família, Ele vai fazer por você. E sabe, irmãos, deixa eu dizer isso para você. A nossa fé, e eu falo a minha, da minha família, a nossa fé cresceu mais ainda. E nos últimos dias, nós crescemos mais e já estamos projetando mais à frente o que vai acontecer conosco. Nós vamos desfrutar de tudo o que Deus tem para nós nessa terra. Nós queremos, sabe, porque nos momentos difíceis nós estivemos ali com Deus. E nós não arredamos o pé. Você acha que Ele não vai ter prazer de nos momentos bons, Ele trazer tudo o que nós queremos e precisamos? Esse é um desafio para você. Não esteja com Deus somente porque as coisas estão bem. Não está dando certo não, então acho que não dá certo esse negócio. Para mim não é sobre dar certo, para mim é que eu sou apaixonado por Deus. Se vai dar certo ou não vai, para mim nem importa mais, eu sei que dá. Isso é uma coisa, eu sei que dá. Eu sei que com Deus você não pode perder, mas deixa eu te falar, se não desse certo, mas é Deus, eu estou com Ele do mesmo jeito. Então não é sobre, eu não estou aqui na igreja porque ele está na igreja porque ele quer prosperar, ele está na igreja porque ele quer, eu estou na igreja porque agora eu sou apaixonado por Deus. É muito mais do que isso, irmãos. Eu vivo a minha vida pautado nisso. Eu não te largo, Deus. Eu não te largo, Deus. Aconteça o que acontecer. Como é gostoso quando a gente pode dizer isso abertamente. Pai, faça chuva ou faça sol, eu estou contigo. Nós precisamos de mais crentes assim. Nós precisamos de mais crentes assim. E eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas assim. Talvez você não fosse assim antes. Talvez você não pensasse assim antes. Mas saiba, vai dar muito mais prazer e muito mais orgulho se você puder olhar na cara de Deus e dizer para Ele, aconteça o que acontecer, eu estou com você. Vai dar mais prazer para o nosso Pai você poder dizer para Ele, eu estou contigo, Senhor. Eu nunca oro pedindo para Deus ficar comigo. Ele está. Eu nunca peço para Deus, fica comigo, Senhor. Ele está.
Ele prometeu, ele não pode mentir. Mas de vez em quando eu falo para ele, eu estou contigo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Então, as circunstâncias vêm, as tempestades vêm, mas você vai passar por cada uma delas. E diz em Romanos 8,37, coloca no 31, vamos começar no 31. E aí a gente vai chegar no 37. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Próximo. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, por acaso, será que não nos dará de graça com ele todas as coisas? É isso que está dizendo ali. Isso aqui arrebentou com a minha vida no sentido positivo. Esse versículo. Desde que Deus falou ele para mim e mostrou ele para mim, ele falou para mim assim: você acha que eu estou segurando um emprego seu? Eu te amei, te recebi, te quis quando você não merecia. Agora que você está querendo, você acha que eu vou tirar algo de você? Pelo contrário, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Próximo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Próximo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, diga não. Não, vou de novo. Será a tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? Não. A nudez? Não. O perigo? Não. A espada? Eita, próximo. Como está escrito, por amor de ti. Olha isso, é esse coração que nós temos que ter. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Próximo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sobe a banda, sobe a banda. Aleluia. Em todas estas coisas, porém, somos mais. Preste atenção no mais. Não é vencedores, somos mais, muito mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. É isso que nós somos, mais do que vencedores. Quando alguém já tem determinado que ele será no final de tudo vencedor e mais do que vencedor, não tem como dar errado. Aleluia. Fica de pé, igreja.